Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de física. Eu sou o professor Deni. A nossa aula de hoje é sobre a primeira lei da termodinâmica, tá? Que está exatamente na página 37 do volume 7. Na aula anterior, nós vimos o seguinte: nós vimos o assunto sobre um trabalho de um gás. Nós vimos que existe trabalho produzido pelo gás e o trabalho exercido sobre o gás. Falamos também que durante uma expansão do volume de um local, do recipiente, ou expansão do gás, digamos, ocorre um trabalho motor. E na compressão ocorre o que nós chamamos de trabalho resistente. A primeira lei da termodinâmica, ela vem para tratar de perto duas grandezas fundamentais, né? Que tem a mesma unidade de medida, que é o calor e o trabalho, de acordo com essa equação. Ó. Q de calor e tal de trabalho. O que nós precisamos saber antes de abordarmos a primeira lei da termodinâmica? Nós devemos ter em mente, com muita precisão, os conceitos de transformações gasosas. Vocês viram o seguinte, que existem as transformações a volume constante, que é chamada de transformação isovolumétrica, a transformação com temperatura constante, no qual nós citamos que é uma transformação isotérmica, a transformação com pressão constante, que é a isobárica, e existe a transformação no qual não troca calor, que é a transformação adiabática. Tranquilo? Então, o que diz a teoria sobre a primeira lei da termodinâmica? Diz o seguinte, que a variação da energia interna, ou seja, é estabelecida pela diferença entre as energias trocadas na forma de calor. Olha só, é a diferença entre as energias trocadas na forma de calor e as trocadas na forma de trabalho. Então, nós teremos que analisar agora duas grandezas, o calor e o trabalho. E se você observar na equação fundamental da primeira lei da termodinâmica, diz que a variação da energia interna, que é o ΔU, será igual à diferença do calor menos o trabalho. Então, nós iremos analisar passo a passo essa equação da primeira lei da termodinâmica. Nós vamos ligar essa equação com cada transformação gasosa. Tranquilo? Então, olha só. Aqui no livro texto diz a primeira lei da termodinâmica e suas transformações e as transformações gasosas. O que acontece com a primeira lei da termodinâmica se um gás sofrer uma transformação do tipo isocórica, ou seja, a volume constante, a mesma transformação isovolumétrica? Vocês viram que dentro, olha só, acompanhem comigo aqui no quadro. Vocês viram na aula anterior que para existir trabalho é necessário que tenha mudança no volume, né? Essa alteração no volume. Se esse volume é para mais, ou seja, se ocorre uma expansão, o trabalho é positivo. Se ocorre uma compressão, o trabalho é negativo. Nós vimos que a equação do trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Tranquilo? Mas, se nós relacionarmos a primeira lei da termodinâmica com a primeira transformação dada aqui no livro texto, que é a transformação isocórica, ou seja, isovolumétrica, onde tal transformação mantém o volume constante, significa que não terá alteração e o nosso trabalho será igual a zero. Se o nosso trabalho é igual a zero, nós chegamos à conclusão que a primeira lei da termodinâmica, que é o ΔU, igual calor. Observe, falando um pouquinho mais da equação,
calor recebido e trabalho realizado. Tranquilo? Então, o que diz a primeira lei aqui? Que a quantidade de energia interna, que nós vamos relacionar muito com a temperatura, tá? Muito com a temperatura, é igual à quantidade de calor recebido menos o trabalho realizado. Então, se eu recebo 20 e perco 20 na forma de trabalho, minha energia interna é constante. Ou seja, igual a zero neste caso, né? Constante. Mas ao relacionarmos a primeira lei com a transformação isocórica, nós chegamos à conclusão que o trabalho é nulo, né? Porque não tem variação no volume. Então, o nosso ΔU será igual à quantidade de calor recebido. O que isso significa? Quanto mais calor o corpo receber, né? Quanto mais calor for recebido, maior será a nossa temperatura. Tranquilo? Ou também podemos relacionar, quanto maior a quantidade de calor recebido, maior será a variação da energia interna. Ficou claro? Observe que eu fiz a primeira relação da primeira lei da termodinâmica com a primeira transformação. Olha só, ΔU. Mas quem seria esse ΔU? Aí você pode adiantar um pouco aqui, vir um pouco antes. Você vê bem aqui, ó, ΔU, né? Diz o seguinte: já sabemos que um gás pode receber ou ceder energia na forma de calor ou trabalho. Quando recebe mais do que cede, sua energia interna aumenta, o que leva a um aquecimento. Se o gás cede mais energia do que recebe, essa energia interna diminui, logo esfria. Então, o que acontece? Nós chegamos aqui à equação da energia interna, né? Que diz o seguinte, que 3,5 de nRT é igual à variação de temperatura. Desculpa, cometi um erro, não é igual não. Variação da energia interna é igual a 3,5 de nR ΔT. Esse é o correto. Desculpa, está bem aqui em cima. Também podemos concluir que a variação da energia interna é diretamente proporcional à temperatura, porque o número de partículas e a constante são já está dizendo a palavra, né? São constantes. Então, olha só, cadê onde é que ele cita algo aqui importante? A variação da energia interna de um gás já foi citado. Caso um gás receba e ceda calor na mesma quantidade de energia, sua energia interna não varia. As temperaturas inicial e final se mantêm iguais, ou seja, são constantes. Foi o caso aqui quando atribuí valor 0 e 0. O que vocês devem relacionar aqui? Saber, gente, que essa quantidade de calor que está na primeira lei é a quantidade de calor recebido e o trabalho é a quantidade de trabalho realizado, tá? O menos é só por conta da diferença entre as grandezas, tá? Mas aqui é o trabalho realizado. Então, olha só. Se um corpo recebe calor, então, se recebe, né? Positivo. Positivo com positivo dá positivo. Se o gás realiza trabalho, quando realiza trabalho ocorre uma expansão, é positivo. Positivo com negativo continua negativo. Então, mantém dessa forma a equação. Mas se o corpo perde energia na forma de calor, se perde energia na forma do calor, aqui seria já negativo. E se recebe um trabalho? Se recebe um trabalho, nós vemos o seguinte, quando recebe um trabalho, significa que o trabalho é realizado sobre o gás, é um trabalho resistente. Então, viria um sinal negativo, menos com menos daria mais. Tranquilo? Mas nós vamos passo a passo. Nós fizemos a primeira relação da primeira lei com a primeira transformação. Vamos aos poucos, trabalhando com cada transformação
E ao fim nós vamos detalhando aqui os sinais da primeira lei, tranquilo? Então olha só, agora nós vamos mensurar a primeira lei com a transformação isobárica, ou seja, a pressão constante. A pressão constante, gente, essa é a mais simples, né? Porque a primeira lei da termodinâmica trabalha apenas com, olha aí, com temperatura, calor e trabalho. Se você abrir cada uma dessas equações, o trabalho depende do volume. Então, se o volume for constante, não existe trabalho. Calor depende da troca. Se não houver troca, isso aqui vai para zero. Variação da energia depende da temperatura. Ou seja, se a temperatura não mudar, isso aqui é zero, né? Não tem nenhuma dessas equações que trabalha com a pressão, assim, em termos para nós anularmos. Então, o que que acontece? A primeira lei da termodinâmica, para uma transformação isobárica, permanece da mesma forma. Tranquilo? Continua recebendo calor, recebendo na forma de calor e perdendo na forma de trabalho realizado. Agora, olha aí. A primeira lei da termodinâmica relacionada com a transformação isotérmica. Transformação isotérmica, lembre-se, é quando a temperatura permanece constante. Temperatura permanece constante. Então, o que que acontece? Se você recordar agora há pouco a equação da variação da energia interna, que é o ΔU, que é N R ΔT. Se isso aqui não muda, isso aqui vai para onde? Para zero. Então, tudo isso aqui tende a zero. Então, o nosso ΔU seria zero. Com isso, a nossa equação da primeira lei da termodinâmica seria igual quem? Q igual a trabalho. Então, nós chegaríamos à conclusão que a quantidade de calor recebido é igual ao trabalho realizado. Isso faz muito sentido. Para eu permanecer com a temperatura constante, é necessário que a quantidade de calor que eu recebi seja igual à quantidade de energia que eu perdi. Então, eu vou receber na forma de calor 20. E eu tenho que perder na forma de trabalho 20 também. Tranquilo? Então, para eu permanecer com a temperatura constante, é necessário que calor e trabalho sejam iguais. Se eu recebo 20, eu tenho que perder 20. Se eu recebo 100, eu tenho que perder 100. Tranquilo? Vejamos a próxima transformação. Transformação adiabática. Na transformação adiabática, o que diz o conceito? Diz que é uma transformação rápida no qual não ocorre troca de calor, ou seja, o sistema não vai receber nem disponibilizar energia na forma de calor. Com isso, nós chegamos à conclusão que o nosso ΔU será igual menos o trabalho. O que significa que o trabalho negativo, quando ΔU der um valor negativo, significa que o corpo esfriou, tá? A temperatura diminuiu. Por que isso ocorre? Olha só. Neste caso, a energia interna só está dependendo do trabalho realizado. E vocês viram o seguinte, lá no trabalho de um gás. Quando o trabalho é realizado,
significa que ele tá ocorrendo uma expansão e está perdendo energia para o meio na forma de trabalho. À medida que ele vai perdendo energia para o meio externo na forma de trabalho, aquele sistema tende a esfriar, que é o caso. Então, aqui para ter um aquecimento, para existir um aquecimento, é necessário que ele não realize trabalho, e sim receba um trabalho do meio externo. Ao receber um trabalho, esse trabalho recebido é negativo, menos com menos daria mais, resultando em uma variação da energia interna positiva. Tranquilo? Então, essa foi a relação da variação da energia interna com as transformações, né? Continuando, vamos aqui. Agora, na próxima parte do livro-texto, ele fala de transformações cíclicas. Ele cita o seguinte: motores de automóveis ou caminhões, entre outros, são máquinas térmicas que obedecem às leis da termodinâmica. Olha só, antes de tratar desse assunto, vou apertar um pause aqui que ligar não é mesmo, liquidificador e tá fazendo uma zoada não muito legal. Tranquilo? Só apertar pause aqui rapidinho. Então vamos lá, olha só, é porque ocorreu tava ligando o liquidificador, então tava muito ruim aqui, ó. Não sei se saiu o áudio perfeito aí para vocês. Então, gente, em transformações cíclicas, a teoria diz o seguinte, que em um ciclo fechado, como o gás retorna para a temperatura inicial, a variação da energia interna é nula. Significa o quê? Vamos observar o seguinte aqui, para a gente entender a teoria. Nós temos um gráfico aqui, P por V, né? Olha só, aqui, nesse intervalo, de B para C, está tendo uma alteração no volume, ó. E essa alteração no volume é devido a uma expansão. Ou seja, está tendo uma realização de trabalho. Então, digamos que o trabalho aqui de B para C seja de 20, né? Aqui o trabalho de C para D não ocorre expansão. Ou seja, o trabalho de C para D é igual a 0. Aqui, de D para A, ocorre uma compressão, o volume está diminuindo, não é isso? Está diminuindo. Então, neste caso, o trabalho é sobre o gás, um trabalho negativo. E de A para B, né? De A para B, neste caso aqui, o trabalho também é nulo. Então, nós teremos trabalho apenas de B para C e de A para D. Então, olha só, ele dá aqui o acompanhamento no livro de vocês, diz, para determinar o trabalho realizado pelo gás, podemos calcular o trabalho em cada um dos processos. De A para B, nós já vimos que é 0. De B para C, nós temos um trabalho positivo. De C para D, um trabalho 0. E de D para A, novamente, é um trabalho, devido a uma compressão, trabalho negativo. Então, o trabalho total que ele cita aqui, como nos processos AB e CD não há variação do volume, o trabalho realizado nessas etapas é nulo, de acordo com a definição de trabalho termodinâmico, né? Então, nós teremos um trabalho apenas no ciclo, deixa eu colocar para cá, no intervalo de B para C e de D para A. Tranquilo? Aí ele coloca a mostra que nos diagramas abaixo podemos perceber o trabalho B para C, né? Positivo, uma vez que se trata de uma expansão volumétrica. E o trabalho de D para A, negativo, uma vez que se trata de uma compressão volumétrica. Tranquilo? Então, o trabalho total é definido pela área da figura interna. Está aqui.
Agora, se nós analisarmos o calor, por quê? A primeira lei da termodinâmica trata de duas grandezas. Nós já analisamos o trabalho, que são dois. Então, se nós tivéssemos um trabalho lá de 20 na parte de B para C, aqui nós teríamos um trabalho equivalente a menos 20. Então, vamos aqui. Agora, o calor. O calor total trocado pelo gás e o ambiente também é determinado pela soma dos calores trocados em cada um dos processos. Como eu falei agora há pouco e eu cortei, né? Na primeira lei da termodinâmica são duas grandezas, calor e trabalho. Nós já fizemos a relação do trabalho, agora vamos com o calor. Então vamos lá. Calor total, vamos ver o calor de A para B, o calor de B para C, C para D e calor de D para A. Então, observe. Como a variação da energia interna trocada em cada ciclo é nula, ó, né? Trocada em um ciclo é nula por ser um regime fechado, uma vez que o gás retorna para sua temperatura inicial, tem-se, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, o trabalho realizado ao final de um ciclo é igual ao calor fornecido ao gás ou perdido por ele. Então, nós vamos chegar, ó, se a temperatura final tende a zerar, então a variação da energia interna é nula. Então, nós chegamos à conclusão que teriam como se fosse uma transformação isotérmica. Então, teremos aqui calor igual ao trabalho. Então, mas professor, como é que eu faço para identificar então os valores do calor, algo assim do tipo? É dado no exercício. Ele vai disponibilizar uma informação para você. Digamos que o calor de A para B é igual a 200 joules, né? Então, para você conseguir obter outras informações, é necessário que seja dada alguma informação inicial, né? Senão fica difícil. Então, olha só, aqui ele dá o exemplo de dois regimes fechados aqui. Quando o ciclo, por isso que chama transformações cíclicas, é no sentido horário, nós temos um trabalho positivo, e quando é no sentido anti-horário, um trabalho negativo. Então, ele chama a atenção de vocês. É importante saber que cada tipo de transformação gasosa é representado pelo gráfico característico. E esses gráficos são apresentados aqui, gente. Olha só. Numa transformação isobárica, pressão constante. Olha aí. Isovolumétrica, volume constante. Isotérmica, chama a atenção agora para essas duas aqui, ó, que vai ser a formação da segunda lei da termodinâmica. E na segunda lei vocês irão ver que as máquinas são formadas por duas transformações isotérmicas e de duas adiabáticas. Observe, elas são parecidas. Uma tem uma concavidade um pouco mais visível, a outra nem tanto, né? Então, numa transformação isotérmica, olha só, a temperatura permanece constante, essa transformação é lenta, o que vai diferenciar uma da outra é o texto. No texto, a informação vai ser dada, uma das informações serão assim. Passou-se por uma transformação rápida. Se é uma transformação rápida, então a transformação é adiabática. Se a transformação for lenta, então a transformação é isotérmica. Então ele cita, permitindo as trocas de calor necessárias para que a temperatura não se altere. Tranquilo? Então chama atenção nesses dois aqui. Se você tiver um gráfico P por V, você vai ter que prestar atenção. Um detalhe, que nas transformações isotérmicas e adiabáticas, o que vai diferenciar uma da outra é justamente a sua velocidade. Uma será lenta e a outra rápida. Tranquilo? Então, gente, eu espero que vocês vejam, dêem uma olhada nos exercícios, façam os exercícios lá do campo avaliações. Tem 5 questões em cada avaliação. Lembrando que essa atividade de avaliação é contabilizada como a presença de vocês. Não deixem também de fazer os exercícios aqui do livro, principalmente nessas partes aqui, ó,
Quando ganha energia, quando perde energia, é muito importante. Parece ser besta, mas é importante vocês compreenderem essa parte. E eu peço que venham a trazer as suas dúvidas para o dia da tutoria. Tranquilo? E aos poucos eu estou me acostumando a dar aula para uma câmera, né? Meu ponto forte é estar ali interagindo com vocês. Mas qualquer coisa nós tiramos o restante das dúvidas na tutoria. Um forte abraço, tudo bem? E até a nossa próxima aula.